O Jean Silva está num momento muito importante da carreira dele. Ele tinha emplacado 5 vitórias seguidas, nenhuma delas por decisão, todas elas por via rápida. E também naquela luta contra o Bryce Mitchell, ele trouxe muita visibilidade para si, utilizando as polêmicas em que o Bryce Mitchell se meteu para ganhar audiência, né, para gerar aquela expectativa para a luta, falando que ia bater no cara. E isso aqui, o ponto disso aqui é que pode ser também uma via de mão dupla, né? Enquanto você ganha fama, enquanto você está fazendo tudo aquilo que você promete fazer, isso também pode te colocar para baixo caso você não ganhe, ou caso você não performe, ou caso você tente fazer isso com a pessoa errada. O fato é, nas duas lutas o Jean provocou muito, tanto na luta contra o Bryce Mitchell como na luta contra o Diego Lopes. E por que a carga foi tão diferente entre essas duas lutas? Primeiro ponto é que toda a polêmica do Bryce Mitchell alavancou o Jean não como um vilão, mas sim como um herói. Então, tudo aquilo que ele estava falando colocava ele numa posição de herói e do Bryce Mitchell como vilão. O problema é que quando você faz isso com alguém que é quieto, alguém que não é provocativo, alguém que normalmente está na dele, né? Você viu que o clima entre o Diego Lopes e o Volca, por exemplo, foi um clima extremamente amistoso. E isso acabou colocando o Jean não como o herói nessa luta, mas sim como o vilão nessa luta, principalmente para o público brasileiro que não gosta tanto desse jogo de provocação. E aí o fato é, além disso, isso também coloca uma carga emocional muito grande na luta, e essa carga emocional foi um dos principais pontos ali do Jean Silva ter perdido a luta contra o Diego Lopes. Chegou em um determinado momento que ele estava com tanta sede de nocautear, de ganhar, que ele acabou sendo displicente e acabou entrando um golpe numa luta em que o Jean estava vencendo, né? Naquele segundo round, pelo menos, ele estava vencendo, e aquele golpe ali foi fatal e ele acabou perdendo a luta. E sempre quando a gente vê alguma derrota, principalmente uma derrota por nocaute, nosso pensamento é como que esse cara vai voltar depois disso, né? Será que ele vai ter uma recuperação ou será que não? A gente tem exemplo das duas coisas aqui dentro do UFC, tá? Tony Ferguson, por exemplo, depois que perdeu do Justin Gaethje, nunca mais conseguiu se recuperar. O próprio Anderson Silva, depois que foi nocauteado pelo Chris Weidman, não conseguiu mais emplacar nenhuma sequência de derrota, assim como o Adesanya, depois que perdeu pro Poatan, conseguiu ganhar do próprio Poatan, mas também nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi aquele que ele era antes. E a gente tem exemplos de boas recuperações, como o Peter Yan, que perdeu a luta pro Sean O'Malley, perdeu pro Merab, perdeu algumas lutas e depois ele teve uma recuperação incrível e que chegou no cinturão. Ou o próprio companheiro de treino do Jean Silva, que é o Carlos Prates, que perdeu numa decisão apertada ali pro Ian Gary e voltou nocauteando duas pessoas ali. Agora ele tá perto ali de mais uma luta, provavelmente ele vai ser o próximo a disputar o cinturão. A gente não sabe o que o futuro reserva para o Jean Silva, mas o que a gente pode dizer com certeza é que essa vitória é um ótimo começo de caminho de redenção e de recuperação para ele dentro da categoria. A gente viu que ele diminuiu bastante a carga emocional da luta, né? Ele não provocou, ele não fez trash talking ali com o Arnold Allen, ele não trouxe tanta mídia em cima dele, mas a gente viu o resultado. Comecinho ali da luta ele tava até meio apático, né? Ele tava meio travado. Mas a partir do finalzinho do primeiro round, ele já era o Jean que a gente já conhecia. A gente conseguia ver que ele tava gostando de estar ali, gostando de lutar, gostando de sair na mão. E por isso eu acho que, inclusive, ele tá perto do cinturão, tá? Eu não duvido que a próxima luta dele seja uma disputa de cinturão. Por quê? Porque os outros adversários dele não. Tem vários pontos negativos que a gente pode citar aqui. O primeiro ponto é que não é difícil sonhar com o Jean perto do cinturão, até porque as decisões do UFC ultimamente estão bem de acordo com isso. O UFC tem colocado de lado a parte esportiva do esporte e tem elevado mais a parte comercial, principalmente no começo de contrato agora com a Paramount. O próprio Perry Pimblett é um caso desses, é um caso que, obviamente, ele foi escolhido por motivos comerciais e não por motivos esportivos, tá? E se você pega o Evloev, por exemplo, ou o Lerone Murphy e compara isso com o Jean, cara, com certeza o Jean ele entrega muito mais do que os dois, né? Na questão da parte comercial. Então, questão de pré-luta, discurso, entrevista, trash talk, etc. E também dentro da luta. O cara é empolgante pra caramba. Tanto que se não tivesse sido aquela porradaria de 25 minutos do Perry Pimblett e do Justin Gaethje, quem teria ganhado luta da noite é o Jean Silva. Então, ele sempre entrega muito nessas lutas, tá? E o UFC precisa disso. O UFC é um negócio. Ele não pode contar só com a parte de lutas, ele precisa contar com a parte de públicos. Não adianta nada ele colocar os melhores lutadores que ninguém quer ver pra lutar. Então, essa parte comercial do UFC também é importante pro esporte. Agora, falando diretamente das outras opções, o Evloev, por exemplo, é um atleta que, apesar de ser muito bom, já derrotou bons nomes da categoria, tá invicto há vários anos.
Mas, apesar de tudo isso, ele é extremamente difícil de lutar, né, a gente não vê ele lutando com frequência, é bem raro a gente estar vendo ele lutar, e ele ainda não é confiável, quando tem luta marcada, muitas vezes ele sai da luta em cima da hora, por exemplo, tá. E por outro lado, o Lerone Murphy tem o mesmo problema, ele não é tão ativo quanto o Jean, por exemplo, o UFC não quer um campeão que não seja ativo, ele quer normalmente, inclusive, vários campeões precisam correr riscos de pegar lutas em cima da hora, como por exemplo o Poatan, que salvou vários eventos do UFC no ano passado. Então, com tudo isso, o Lerone Murphy não é tão ativo e também ele não ganhou de ninguém com uma relevância muito grande, ou que estava no auge da carreira, por exemplo, tá? Ele ganhou de atletas ou que estavam mais perto da aposentadoria, ou do Aaron Pico, por exemplo, que era um estreante na organização, e eu não acho que nenhuma dessas vitórias aí credenciaria ele para disputar o cinturão. E o último argumento, que é só a cereja do bolo ali, é que se o Diego Lopes ganhar, por exemplo, e não vier a ter uma trilogia ali com o Volkanovski, né, uma terceira luta com o Volkanovski, o Diego já tem uma história interessante com o Jean, né? Então, nessa luta teve muita provocação, nessa luta teve muito trash talk, os dois realmente não se gostam, então a história entre os dois é muito boa pra fazer uma luta valendo cinturão. E quem sabe, né, se tudo der certo pro Brasil, essa luta poderia até ser um evento numerado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo. É difícil, porque nossa moeda não vale absolutamente nada, mas não custa nada sonhar com isso, né? Então, pode ser que a gente tenha algo assim, um card mais balanceado, com menos estrelas pra compor o card, mas com essa luta principal muito boa aí. Mas essa é só a minha opinião e eu queria ouvir a sua aqui nos comentários. O que que você achou da performance do Jean Silva e como que você vê uma luta do Jean Silva contra o Diego Lopes, contra o Volkanovski? Escreve aí nos comentários. E também não deixa de conferir o outro vídeo que eu soltei sobre as vitórias que a gente teve na categoria peso galo, né? Então, vitória do Sean O'Malley, vitória do Umar no Nurmagomedov. Então, o que que será que o Dana White vai fazer com essa categoria? Quem que vai ser o próximo a disputar o cinturão? Eu vou deixar aqui embaixo e já adianta, a resposta não é tão animadora assim, tá? Então vamos lá, confere o vídeo.